Olá meninos, e aí oitavo ano? Vamos então aí para mais uma correção de atividades. Então para essa semana a atividade é o na prática, certo? E aí no na prática eu pedi então para que vocês fizessem um esquema utilizando garrafa PET, uma rolha, um copo plástico, bexigas, né? E aí fita adesiva. Certo? Então, o nosso objetivo aqui era recriar o esquema ao qual representa a nossa ventilação pulmonar. Então, eu tinha aí que montar, né, através do procedimento, uma garrafa cortada ao meio, embaixo dela colocasse uma fita adesiva e uma bexiga de borracha, né, um pouco grande, dentro uma bexiga um pouco menor, ligada a uma rolha e um canudo, certo? Ou aí um corpo, uma caneta, por exemplo, qual poderia ser. E o objetivo disso era recriar então a ventilação pulmonar, porque quando eu pego essa membrana aqui embaixo e puxo ela, ao qual está representando aí o nosso diafragma, eu vou ter então que a bexiga enchendo. E quando eu solto ela, eu tenho a bexiga esvaziando. Então vamos lá para as perguntas para a gente entender melhor esse procedimento. A número 1 fala o seguinte: a que estrutura do sistema respiratório correspondem os componentes do modelo do pulmão? Então, nesse modelo, a correspondência do material vai ser o seguinte: a garrafa PET, né, essa garrafa aqui, ela está representando a nossa região do tórax, certo? A membrana de borracha aqui embaixo, ao qual o movimento, quando eu pressiono, puxo ela para baixo e depois eu solto, ela representa então a movimentação do meu diafragma. A caneta aqui em cima é o tubo então que vai ligar a nossa via aérea, e aí esse tubo vai ser então a traqueia, e a bexiga ao meio, né, que está aqui dentro, vai representar o meu pulmão, ao qual vai inflando quando então o meu diafragma está aqui sendo puxado, pressionado, vamos assim dizer, contraído. E quando então agora eu tenho ele relaxado, eu tenho então o meu ar sendo expulso para fora devido à variação de pressão interna. Vamos aí para a questão de número 2, que diz o seguinte: o que acontece quando a membrana presa ao fundo da garrafa é puxada para baixo? E compare esse evento com o que ocorre nos nossos pulmões. Quando então eu puxo essa borracha para baixo, automaticamente a bexiga vai pegar o ar externo e vai então inflar através aí da caneta, né, esferográfica, o que vai passar. Isso vai simular, então, a contração do meu diafragma. Eu estou representando o movimento de inspiração, interior, inspiração. Aquele movimento, então, que leva o ar para dentro dos nossos pulmões. E na questão número 3, eu tenho o seguinte: o que acontece quando a mesma membrana da parte inferior do modelo é empurrada para cima? Quando eu solto, então, essa borracha, ela volta para a posição inicial. E o que ocorre aí, então, nos pulmões? Ao soltar, ao empurrar essa membrana de borracha para cima, né, ela vai, então, fazer com que o ar que se encontra dentro agora da bexiga amarela, que se encontra dentro da garrafa, ela saia através da caneta. E aí eu vou ter a bexiga esvaziando. Isso vai simular o relaxamento do meu diafragma. Quando o meu diafragma então está relaxado, ele faz com que o ar agora seja eliminado, jogado para fora no processo de expiração, exterior, expiração. Então ele simula a saída de ar dos pulmões. Ainda nessa atividade, nós temos aí na página 71 uma atividade chamada de desafio, é o 71, não é isso? Isso, é o desafio. E aí no desafio fala o seguinte: a emissão de sons depende da vibração das pregas vocais quando o ar passa por elas. Lábios, línguas, dentes ajudam a transformar esses sons em fala. Laringe, boca e nariz atuam como caixa de ressonância, amplificando os sons.
Homens geralmente têm a voz mais grave porque têm laringes maiores que as das mulheres. No entanto, na infância, o menino tem voz mais fina e a menina mais aguda. Isso muda conforme eles crescem, né? Essa mudança é muito dada na puberdade, na adolescência, devido à ação hormonal, né, o nosso desenvolvimento. E aí a questão número 1 diz o seguinte: as estruturas responsáveis pela emissão de sons são as mesmas em todos os seres humanos? Então, por que eles apresentam vozes diferentes? Só que eu tenho que lembrar que o formato e a dimensão dessas estruturas é o que são responsáveis aí pela emissão dessa sonoridade, e ela vai variar de uma pessoa para outra. Por isso que ocorre então essa diferença entre as vozes da pessoa. É uma questão de variabilidade individual, como diz aqui na questão, na formação das pregas vocais. Como cada pessoa tem a sua estrutura diferenciada, o ar, ao passar por essas estruturas diferenciadas, vai fazer com que seja emitido uma sonoridade diferente. E aí ele vai ter uma fonação única, específica. A número 2 já diz o seguinte: qual é a causa da mudança na voz das pessoas a partir da adolescência? Como eu já citei lá em cima, são a ação de hormônios, né? Esses hormônios agora liberados aí na puberdade, que é quando o indivíduo agora ele sai da adolescência, entrando na fase adulta, né? Ela vai promover esses hormônios o aparecimento de várias características distintas entre no homem e na mulher, né? Como a maturação sexual, o crescimento do órgão sexual, os pelos, o próprio estirão, né? Aquele crescimento que aí os meninos e as meninas dão na adolescente. E uma dessas alterações que vai se observar é a alteração na mudança da voz, que também passa a ser mais distinta entre os homens e a mulher. Ela se inverte, né? O que nas mulheres é grave quando elas são menores na infância, agora passa a ser mais aguda. E no homem na infância, geralmente, ela é mais aguda e agora ela passa a ser mais grave devido a essa variação estrutural. Ainda continuando a correção, nós temos o desenvolva, certo? Lá na página 73 e 74. Então fala o seguinte: todos os anos, quando se iniciam as competições da Copa Libertadores da América, o principal torneio de futebol sul-americano, diretorias e comissões técnicas de diversas equipes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e de outros países situados ao nível do mar, torcem para que o sorteio dos adversários não os coloque em confronto com times da Bolívia, do Equador e de certas cidades da Colômbia e do Peru. A elevada altitude das cidades onde essas equipes sediam seus jogos, situados nas montanhas da Cordilheira dos Andes, torna as partidas verdadeiros desafios para a fisiologia dos atletas visitantes, que apresentam a aceleração dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, falta de ar e vigor reduzido. O simples ato de subir uma escada ou de correr até o ônibus parado adiante requerem grande esforço por parte das pessoas que não estejam adaptadas a estes lugares. Então eu tenho que lembrar o quê? Que quanto mais alto eu estou, menos oxigênio eu tenho o ar aí ficando mais rarefeito. A quantidade de oxigênio vai ser diluída aí nas grandes altitudes, ela vai ser sempre menor do que ao nível do mar. Por que isso? O oxigênio é um gás mais denso, é um gás mais, vamos assim dizer, pesado. E ele, então, se localiza nas maiores concentrações aí próximo ao oceano, nos locais mais baixos. Então, quanto mais eu subo, menor a concentração de oxigênio no ambiente, e automaticamente maior dificuldade para fazer essa troca gasosa, de obtenção, né, dessa troca gasosa. E aí ele me dá as cidades, né, da Bolívia, do Peru, Equador e Colômbia, e a altitude acima do nível do mar, 4.090 metros, e aí vai então recaindo até Bogotá, uma das cidades um pouco mais baixas, de 2.620 metros, mas mesmo assim muito altas, né, quando comparadas aí a gente, por exemplo, aqui na nossa região, que nós estamos ao nível do mar. Beleza.
E aí ele faz a seguinte pergunta: que diferença existe entre a atmosfera ao nível do mar e a atmosfera nas grandes altitudes? A composição do ar é a mesma ao nível do mar e nas grandes altitudes. O que vai mudar agora é a pressão atmosférica, que é o peso da coluna de ar decorrente da ação gravitacional. Nos locais mais altos, a coluna de ar é menor e, consequentemente, mais reduzida. Com isso, o ar fica mais aqui, ó, rarefeito, olha o que eu falei. Ou seja, as moléculas de oxigênio ficam mais distantes uma das outras. E eu tenho, então, aí ele sendo um gás um pouco mais denso, ficando, então, menor concentrado. E aí, na número 2, ele já me diz o seguinte: por que razão ocorre a aceleração dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória em grandes altitudes? Então, como o ar ele é rarefeito, a quantidade de oxigênio em cada inspiração ela vai ser sempre reduzida. Isso vai fazer o quê? Com que o nosso organismo precise de oxigênio, mas não consegue obter o oxigênio em uma respiração única. Então ele vai precisar o quê? Aumentar agora o nível de respiração, de inspiração e expiração, para tentar suprir a necessidade de oxigênio que o nosso organismo está demandando. Então o organismo ele compensa isso fazendo o quê? Acelerando, né, elevando os batimentos cardíacos e a frequência dos movimentos respiratórios. Então, você tem uma ventilação agora mais rápida e automaticamente o coração aí circulando o sangue com maior intensidade para que consiga captar o oxigênio na inspiração, né, quando o ar então vai ser jogado aí para o interior. E isso vai então proporcionar um melhor aproveitamento. A questão número 3 já diz o seguinte: por que a disposição e o rendimento dos atletas diminuem nas grandes altitudes? Então eu tenho que lembrar que para realizar uma atividade física, o meu músculo precisa de muito oxigênio. Só que como o ar ele é rarefeito, o organismo agora não consegue obter aí essa quantidade de oxigênio para realizar então as ações metabólicas, né? Aí a produção de energia. Então o organismo ele é obrigado a trabalhar com o tempo todo com o coração acelerado e a frequência respiratória elevada. Então isso vai gerar aí no indivíduo um cansaço e também uma queda de desempenho. É muito comum quando a gente assiste aquelas partidas de futebol, né? Você vê aí, geralmente o narrador fala assim: a bola está viajando com mais velocidade, o goleiro sente uma dificuldade agora aqui, porque o ar tem, como por ser rarefeito, né? Eu tenho essa menor camada de gases em cima aí do indivíduo, tornando ele então rarefeito, eu tendo uma menor concentração de oxigênio, né, no espaço, ele está bem mais agora diluído, vamos assim dizer. Eu tenho então a bola aí fluindo com uma maior facilidade, eu não tenho aquela resistência que o ar impõe à bola. É igual quando você chuta uma bola, por exemplo, e o vento aí vem e atrapalha, né? Não estou falando em si do vento, só pegando como exemplo. E a número 4 diz o seguinte: por que os atletas locais não sentem os efeitos físicos das grandes altitudes? O que acontece com pessoas que já moram aí nesses locais? O corpo, ao entender que eu tenho uma menor concentração de oxigênio aí diluído no ar, né, então o ar ele é mais rarefeito, o corpo, para compensar agora, ele aumenta, ele eleva a produção de células que vão transportar o gás oxigênio. Então, ele vai elevar aí a quantidade de hemoglobina no sangue, né? Então, ele vai apresentar altos índices, né? Altos níveis elevados de hemoglobina no sangue. Isso vai permitir o quê? Que quando o sangue, então, passar pelo pulmão, mesmo não tendo muito oxigênio no interior dos pulmões para ser captado, a alta concentração de hemoglobina, ela vai, então, aí fazer com que ele consiga agora absorver mais oxigênio do que uma pessoa que não tem. É muito comum a gente ver assim, os atletas indo para os locais, né, para então passar por um processo de adaptação para não sofrerem com isso. E muitas vezes também
até aí cancelados jogos ou mudados para as regiões mais baixas. E isso proporciona então, né, uma igualdade entre os atletas e o desempenho de cada um. Eu já tenho questões, né, muito cobradas, até mesmo em vestibulares e tudo mais, que fala assim, é possível, através de um exame de sangue, eu identificar que uma pessoa mora em altitudes elevadas ou mora aqui já, por exemplo, em locais mais baixos, mais próximos ao nível do mar? É possível, sim. É possível, tanto é que essas pessoas, então, elas vão ter uma concentração maior de agora hemoglobina no sangue. Esses tempos atrás caiu uma questão aí só por questão de curiosidade que falava assim, né? Um cara vindo de um país chegou ao Brasil e ao chegar no Brasil foi parado pela alfândega aí, né, pela polícia, e ele falou que ele tinha perdido o passaporte, mas que ele morava em uma determinada cidade. E essa cidade era uma cidade de altitude elevada. E aí a questão falava o seguinte: através do exame de sangue, é possível identificar se realmente essa pessoa está mentindo ou contando a verdade, se realmente aí ela vem, né, dessa cidade de tal nível de elevação, e aí na questão citava a cidade, né? Então era possível sim a resposta, porque se ele apresentar uma concentração agora de hemoglobina no sangue maior do que as pessoas que são aqui, por exemplo, vivem em regiões mais baixas, significa que ele veio de um local de altitudes elevadas. Não necessariamente dessa cidade, né? A questão também não entrava em tais detalhes. Mas aí ele sim pode estar contando a verdade por ter uma maior concentração de hemoglobina no sangue. Ok? Então nós encerramos por aqui a correção do Na Prática, da página 68 e 69, o desafio da página 71 e o desenvolva da página 73 e 74. Até a próxima, meus queridos, fiquem bem e se cuidem. Beijão!